Pessoal, vamos para a nossa atividade 4. Até agora, nesses 3 primeiros capítulos, nós nos concentramos em estudar a Segunda Guerra Mundial. No primeiro capítulo nós falamos sobre a política do apaziguamento, que foi o caminho que levou à Segunda Guerra Mundial. Lembra que a política do apaziguamento era uma tentativa aí de evitar uma nova guerra por meio de uma série de concessões à Alemanha. Isso não vai dar certo, a guerra vai eclodir. Nós vamos dividir a Segunda Guerra Mundial em 3 partes distintas, tá? Na primeira fase da guerra, ou a Blitzkrieg, a Alemanha vai ter uma vantagem aí incontestável, que vai fazer com que ela conquiste vários países do mundo. A partir de 1941, com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, o bloco dos aliados, né, vai se fortalecer em contraposição ao bloco do eixo. Lembrando, os aliados vão ser formados por Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética e outra dezena de países, entre eles o Brasil. E o eixo vai ser basicamente aí formado por Itália, Japão e Alemanha. Tem outros países além desses? Tem, a gente pode citar Bulgária, Romênia e outros. Mas esses daqui são os principais. A partir de 1941, o que vai mudar? Por que a Alemanha e o eixo vão passar à defensiva? Vai haver a invasão da União Soviética e o ataque dos japoneses a Pearl Harbor. Esse ataque vai trazer os Estados Unidos à guerra e os Estados Unidos têm uma enorme capacidade industrial. Com o poder dos Estados Unidos em termos de indústrias e com a quantidade de pessoas que havia na União Soviética, o peso dos números vai começar a pesar contra o eixo. À medida que o tempo vai passando, o eixo não consegue repor as suas perdas à medida que os aliados formam novos exércitos, tá? Então a guerra vai se dividir em 3 partes principais. A Blitzkrieg, 39 a 40, a ascensão do eixo. Entre 41 e 42 vai haver um período de equilíbrio, onde 2 batalhas vão ser muito marcantes, tá? Batalha de Stalingrado, onde os alemães vão ser derrotados na União Soviética, e a Batalha de Midway, onde os japoneses vão perder a grande maioria dos seus porta-aviões no Pacífico. E de 43 a 45 vai ser um longo período aí de reconquista dos territórios, tanto da Europa quanto da Ásia, que haviam sido dominados durante as 2 primeiras fases da guerra. Os aliados eles vão aí reconquistando esses territórios até a derrota final do eixo, tá? O que vocês precisam compreender dessa atividade 4? Os prejuízos causados pela Segunda Guerra Mundial, em termos econômicos e em termos humanos, tá? Em termos econômicos, tem essa cifra aqui, é muito difícil de nós mensurarmos, mas ela avalia que mais ou menos 25 bilhões de libras no valor daquela época. Hoje seria umas 20, 30 vezes mais do que isso, se você for calcular a inflação. Além disso, vocês vão ver que a guerra vai contabilizar mais de 50 milhões de mortos. Isso é, entre civis e militares. Então, tanto entre a população civil, que vai ser brutalmente atacada em todos os campos de combate, quanto entre as tropas nos campos propriamente ditos, tá? Da Segunda Guerra Mundial, através da Conferência de Teherã, vão emergir 2 grandes potências, a União Soviética e os Estados Unidos, que vão dar origem ao que vocês já estudaram em geografia, lá no 8º ano, a política do mundo bipolar. Isso é, um mundo dividido entre esses 2 países. Após a guerra, a Europa ela vai estar destruída, em frangalhos, os países vão estar com muitos problemas para lidar com a destruição que a guerra causou, e esses 2 países vão assumir posições de liderança. E aí é o início do que as pessoas conhecem como Guerra Fria, tá? Lembra que Guerra Fria é aquela divisão do mundo entre a liderança dos Estados Unidos, o bloco capitalista, e a liderança soviética do bloco socialista. Tenho certeza que vocês viram isso ano passado, só relembrar. Além disso, nós já falamos aqui, estamos falando, aliás, das perdas humanas, né? Tem aí alguns fatos que vão ocorrer ao longo da guerra que vão ter um grande destaque. O primeiro deles é o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg vai ser um tribunal internacional
feito pelos países vencedores para julgar os alemães derrotados. Ele vai ser feito na cidade de Nuremberg, tá? E ele vai sentenciar vários líderes alemães ao enforcamento. O que o Tribunal de Nuremberg vai estar julgando e o que ele está sentenciando? O que, na opinião deles, seriam o que hoje nós conhecemos como crimes contra a humanidade. E aí o principal deles, vai estar aqui enumerado, é o Holocausto. Holocausto. O que foi o Holocausto? Foi a perseguição, aprisionamento e execução da comunidade judaica europeia. O que isso quer dizer em fatos trocados? Num determinado momento, os alemães, vendo que não venceriam a guerra, eles vão prender os judeus, levá-los aos campos de concentração e vão matá-los sistematicamente, em escala industrial, da mesma forma com que hoje em dia se matam os bois para garantir que vocês tenham carne na mesa. Você vai falar assim: nossa, professor, dessa forma? Dessa forma. Se você pesquisar na internet sobre o Holocausto ou Solução Final, vocês têm aí vários documentários que mostram a situação dos campos de concentração, que eram lugares onde os judeus eles eram confinados para serem mortos. Aí vocês vão perguntar, por que os alemães vão fazer isso, né? E a explicação ela é bastante lógica se você compreendeu as nossas aulas iniciais. Lá na nossa apostila 3 nós falamos sobre os pilares do nazismo. E vocês vão se lembrar que o antissemitismo, isso é, a ideia de que os alemães estavam sendo, de certa forma, boicotados pelos judeus por uma grande conspiração internacional. Vai chegar um determinado momento em que os alemães eles vão ter um grande problema, porque eles vão aprisionar os judeus, eles não vão conseguir alimentá-los, né? Eles não vão conseguir mantê-los confinados, vai se transformar num grande problema. E a solução que eles deram vai ser exterminá-los sumariamente. E por conta disso, vai se gerar esse tribunal aqui para julgar as vítimas do Holocausto. Aí você vai perguntar, professor, foram só os judeus? Não, não foram só os judeus. Várias minorias também foram dizimadas durante esse período. A gente pode destacar aí os ciganos, que foram muito perseguidos na Europa, principalmente na Europa Oriental. Os testemunhas de Jeová, tá? Eu sei que tem as meninas do 9º ano D que são testemunhas de Jeová. No meu tempo de escola existia um vídeo que chamava, entre aspas, as testemunhas de Jeová resistem ao nazismo. Eu não sei se ainda tem disponível. Se tiver, vocês podem assistir, porque conta justamente essa história. Como os testemunhas de Jeová eles se negavam à conversão total ao nazismo, eles também vão ser perseguidos. Entre outros grupos gays e etc. Então, lembrando que são essas perseguições que o Tribunal de Nuremberg vai buscar aí condenar, tá bom? Bom, isso posto, relembrando, grava lá, Segunda Guerra Mundial, começou em 1939 e vai até 1945. Ela vai ter dois grupos antagônicos, os aliados, liderados pela Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética. O outro grupo, o eixo, liderado por Itália, Japão e Alemanha. A guerra em si vai se distribuir em 3 fases distintas. A primeira fase é a Blitzkrieg, com as vitórias do eixo. A segunda fase é um período de empate. E a terceira fase com a vitória dos aliados. Vai ser a vitória final, quando os 3 países do eixo vão ser definitivamente derrotados e invadidos. A guerra vai gerar um número enorme de mortes e perdas monetárias e materiais, tá? Então a galera vai perder muito dinheiro e muita coisa vai ser destruída. Para compensar isso, né, vai se criar um tribunal para julgar aí quem, na opinião deles, eram os culpados pela eclosão do conflito. E dentro dos temas tratados desse tribunal, o Tribunal de Nuremberg, vai se tratar do Holocausto, que
Repetindo, vai ser a perseguição sistemática da população judaica europeia, certo? Grava isso aqui, que é muito importante para vocês hoje e no futuro, tá? Vocês vão entender muito mais de cinema a partir de compreender isso aqui. Por último, vocês vão ver que após a Segunda Guerra Mundial, o mundo vai se alinhar novamente em dois grupos antagônicos, um liderado pela União Soviética e o outro liderado pelos Estados Unidos, que é a base do que foi conhecido como Guerra Fria, que vocês já estudaram, a gente não vai repetir, tá bom? As atividades para essa quarta semana, vocês vão reler os 4 textos, né? Atividade 1, 2, 3 e 4, isso daí já é uma preparação para a prova de vocês, e vocês vão elaborar 30 perguntas e 30 respostas, certo? E aí isso daí vocês vão entregar junto com as apostilas de vocês, com as atividades prontas para eu poder dar a nota de participação de todos, tá bom? Então, lembrando, atividade 4 da apostila 4, página 16, certo? Boa semana para vocês.